Você tá seguindo alguém que te faz perder dinheiro, que te faz perder saúde e que te faz perder seu tempo. E o problema é que você nem percebe. As redes sociais andam invadindo a nossa vida e mudando os nossos hábitos. Pô, a gente tem um celular na palma da mão que é literalmente um acesso a informações infinitas. Você entra no Instagram, você entra no TikTok, você entra no YouTube, sempre tem um vídeo novo, sempre tem um conteúdo novo para você conseguir se informar. Mas o problema maior é a nossa falta de senso crítico, porque sem senso crítico você está condenado a acreditar numa mentira para sempre. Como que eu sei disso? Mais ou menos em 2019 eu comecei a minha jornada fitness, né? Por quê? Eu tava me sentindo mal, eu ia jogar bola, eu não conseguia correr direito, eu sentia dor na minha canela, durante a semana eu sentia dor nas minhas costas. Então eu percebi que tinha algo acontecendo comigo. Eu estava ganhando peso, minha alimentação não era das melhores. No momento ali eu estava querendo ter hábitos mais saudáveis, mudar minha alimentação, começar a praticar mais exercícios físicos e, e eu procurei médico para que ele pudesse me encaminhar aos especialistas, nutricionista, cardiologista, coisas desse tipo. Só que o que acontece? Ele não me encaminhou para nenhum médico. Ele já agiu como se fosse um especialista de todas essas especialidades. Ele já me passou vários exames, me passou uma dieta e também me passou uma lista enorme, enorme de suplementos. Só para vocês terem noção, esses suplementos durariam ali cerca de 3 meses e assim, daria mais ou menos uns R$ 3.500 a cada 3 meses. Um dinheiro que, sinceramente, eu não estava disposto a pagar. Então, nesse momento, já foi um momento que eu atinei um pouco o meu senso crítico. Eu comecei a pensar, eu realmente precisaria de gastar R$ 3.500 por mês em suplemento para poder ter uma vida melhor, para poder ser mais saudável? Nisso eu procurei uma amiga minha que na época estudava nutrição e eu já tinha visto ela comentar sobre alguns desses suplementos. Então eu perguntei para ela, mandei a lista e ela já de cara já falou assim para mim: "O que você vai fazer? Você vai fazer um xixi bem caro". Logo, eu ignorei basicamente tudo do que esse médico falou e fui procurar um outro médico. Esse outro médico ele me encaminhou para uma nutricionista do meu plano de saúde mesmo. E essa nutricionista me passou um planozinho, ela foi bem enfática sobre como eu deveria mudar minha alimentação, começar a consumir mais frutas, mais saladas, coisas que não faziam muito parte da minha realidade naquele momento. Minha alimentação era bem precária. Essa nutricionista ela foi muito importante para eu começar a estabelecer objetivos que eu realmente queria. Porque a minha ideia principal não era meter o shape, né? O meu objetivo principal era ficar mais forte e parar de sentir dor e melhorar a minha alimentação. E nesse sentido, ela mudou completamente. Essa nutricionista foi um ponto muito importante numa mudança radical da minha vida, porque, por mais estranho que pareça, ela fez um plano alimentar no qual era baseado somente em comida. É estranho eu dizer isso, por quê? Porque provavelmente você deve seguir algum influencer, algum nutricionista e ele não parece muito interessado em te passar comida de verdade. Infelizmente eu não pude continuar o meu atendimento com essa nutricionista, então eu tive que buscar outros. E nessa busca de outros nutricionistas, eu comecei a perceber uma certa cartilha que esses nutricionistas passavam. Alta proteína, menos carboidrato, te encher de suplemento. E assim, durante um certo período, eu aceitava. Eu não era uma pessoa que tinha um conhecimento tão grande sobre o assunto. E não estou querendo dizer que hoje eu sou um grande especialista. Mas a questão é, eu seguia muitos influenciadores e muitos criadores de conteúdo que davam um certo argumento para esses nutricionistas que eu comecei a seguir um plano. E qual que foi o grande problema disso? Eu comecei a gastar muito dinheiro. E eu comecei a gastar dinheiro com suplemento, comecei a gastar dinheiro com multivitamínico, com maca peruana, tribulus terrestre, betalanina, um monte de suplemento que, por fim, eu acabei descobrindo que eu não precisava de praticamente nenhum deles para o meu estilo de vida. Para que eu consiga explicar como que eu descobri que eu não precisava da maioria desses suplementos, eu preciso antes falar um pouquinho sobre a minha jornada na academia. E a jornada da academia, eu acredito que para muitos é o desafio
mais difícil e desconfortável, porque você tem que sair de casa, tem que se exercitar, é algo assim que eu acho mais difícil do que se alimentar bem. Não sei o que você acha. Você acha que o que é mais difícil? Se alimentar bem ou manter uma rotina ali na academia? Por que eu acho que é mais difícil? Você tem que pagar a academia, você tem que sair de casa. Muitas vezes, por conta da rotina, você tem que tentar encaixar ali um horário para você é, conseguir fazer um exercício físico com uma certa qualidade. E aí entra, infelizmente, os influenciadores ligados a exercício da academia. Nossa, é realmente desesperador a quantidade de conteúdo de academia que vai fazer com que você desista de ir na academia. Parece até estranho, né? Porque um conteúdo que teoricamente está te ensinando a ir para academia, te ensinando a fazer exercícios, te ensinando a ser mais ativo, só que é tanta informação, é tanta picuinha, vamos assim dizer, que você acaba desanimando. E assim, por bem pouco mesmo, eu não desanimei. Porque, por sorte, eu acabei encontrando o conteúdo do meu camarada Jeff Nippard. O Jeff Nippard, ele é um dos maiores influencers da cultura maromba no mundo. E assim, eu não estou querendo dizer que ele é o conhecedor de tudo, ou que ele idolatro ele, ou de que tudo que ele fala eu vejo como verdade. Mas a questão é, ele me fez questionar grande parte do conteúdo que eu consumia na internet. Por quê? Bom, ele é um influencer que segue evidências científicas. Então, ele está muito propenso ao quê? A à medida que sai novas evidências e evidências robustas, acaba fazendo vídeos para poder atualizar o conteúdo dele e dessa forma ele demonstra que ele não é uma pessoa, vamos assim dizer, engessada no conhecimento dele. Ele está sempre buscando melhorar o conteúdo dele para que nós, que estamos consumindo, podemos melhorar também o nosso estilo de vida. Isso foi muito importante porque, por exemplo, quando você entra na academia, provavelmente você vai receber uma ficha ali com tanto exercício, com tantas repetições, com tanta informação, e o instrutor da academia ele não vai estar muito preocupado em te ajudar. E quando você consome um conteúdo na internet que você está buscando uma informação, e essa informação ela não é tão baseada em evidências robustas, você acaba acreditando numa mentira e essa mentira pode te influenciar. Por exemplo, eu entrei na academia e muitas vezes eu passava quase 2 horas numa academia para poder seguir a minha ficha. Eu tinha que fazer umas 4 variações de supino, por exemplo. Eu tinha diversos exercícios ali que parecia que eu estava fazendo o mesmo exercício, porém em posições, em aparelhos diferentes. E, sinceramente, a mesma coisa da nutrição. Eu não era um grande conhecedor do assunto. Então, eu simplesmente ia aceitando, ia aceitando. Só que com o passar do tempo, as coisas foram voltando ao normal, eu voltando com minha rotina de trabalho, eu comecei a perceber que eu gastava muito tempo da minha vida dentro de uma academia. Então, eu comecei a realmente me questionar do tipo, será que eu tenho que ficar tanto tempo na academia? Então, novamente, aí o senso crítico me fez perceber que eu não precisava tanto, principalmente ligado ao conteúdo do Jeff Nippard. Por conta do conteúdo do Jeff Nippard, eu comecei a questionar outros conteúdos que eu seguia. Não só ligado à academia, não só ligado à nutrição, mas sobre coisas da vida mesmo, ligadas a evidências científicas. Eu comecei a realmente me questionar cada vez mais, principalmente depois que eu li o livro O Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan, que eu comecei a perceber que evidências, gente, precisam ser muito robustas. Por quê? Porque sem uma evidência robusta, você provavelmente está acreditando numa mentira. E aquela outra coisa, você tem que ter um senso crítico para poder perceber se aquilo que você está consumindo realmente está ligado à realidade, à vida. Por quê?
Porque se você consome um conteúdo de um influencer fitness, no qual a vida dele é só ir para academia, você vai gastar muito tempo na academia. Por quê? Porque a vida do cara é academia. A vida do cara é passar tempo na academia. A vida do cara é te influenciar a consumir os produtos dele. É te influenciar a consumir o suplemento dele. É te influenciar a usar os equipamentos que ele está vendendo. Te influenciar a ir numa academia mais cara. E, sinceramente, você não precisa da maioria dessas coisas. Se você não tiver um senso crítico ali bem atinado, você vai continuar seguindo conteúdos que vai atrasar a sua vida, vai fazer você perder seu tempo, vai fazer você perder seu dinheiro. Então, como vocês puderam perceber, os conteúdos que você consome na internet, eles podem estar mais te atrapalhando do que te ajudando. À medida que eu fui mudando os conteúdos que eu fui seguindo a partir do conteúdo do Jeff Nippard, eu comecei a perceber que eu gastava menos tempo na academia, eu comecei a perceber que eu gastava menos dinheiro, porque eu gastava menos dinheiro com suplementos e mais dinheiro com alimentos de verdade. Eu comecei a perceber que eu estava melhorando o meu condicionamento físico, que eu estava melhorando a minha força, porque quase com um ano de academia, sem eu me questionar a questão da nutrição e sem eu questionar a questão da academia, sobre a minha ficha, sobre o plano que eu estava recebendo desses novos nutricionistas, eu percebi que eu estava gastando muito dinheiro, eu percebi que eu estava gastando muito tempo na academia, e eu percebi que eu não evoluía tanto. E a partir do momento que eu comecei a consumir o conteúdo do Jeff Nippard, isso mudou bastante. Porque não foi só o conteúdo dele. Eu comecei a consumir conteúdos parecidos com o deles. De pessoas que estão ali buscando informar com evidências mais robustas. Com pessoas que têm vidas normais, que têm rotina, que têm uma realidade um pouco mais parecida com a minha. Porque eu sou um trabalhador, eu trabalho todos os dias. Eu tenho que encaixar uma rotina de exercício, eu tenho que encaixar uma rotina de alimentação ligada à minha realidade. Então, como vocês podem perceber, se você não tiver um senso crítico, se você não questionar as coisas, se você somente seguir uma informação sem buscar evidências mais robustas, ou sem buscar... Igual, eu não era um grande conhecedor de nutrição e de academia, mas hoje, com os conteúdos que eu sigo, com as pessoas que eu sigo, eu aprendi. Eu aprendi que eu não preciso gastar tanto tempo na academia, eu não preciso gastar tanto com suplemento, eu não preciso gastar tanto dinheiro com comidas diferentes, ou barrinha de proteína, ou aquele wheyzinho superfaturado. Eu também aprendi que eu tenho que buscar profissionais mais qualificados, eu tenho que questionar esses profissionais, eu tenho que questionar o que ele está me passando, tirar dúvidas. Eu não posso ter medo de tirar dúvidas. Você não pode ter medo de tirar dúvida com esse profissional, você está pagando ele tem que demonstrar ali conhecimento. Quando você consome conteúdos de pessoas que estão ali com mais evidências, buscando realmente uma coisa mais ligada à realidade. Quando eu digo realidade, eu digo uma realidade baseada em evidências, você vai perceber que o básico funciona. Mas diz aí, você vai continuar seguindo essa galera que te faz perder tempo, perder dinheiro e perder sua saúde? Comenta aí.